Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cocari trago as atualizações da previsão do tempo para as áreas de abrangência do Cerrado. No último mês, as áreas de abrangência do Cerrado permaneceram com uma condição mais seca, o que é normal desta época do ano. Tivemos chuvas mais concentradas sobre o centro-sul do Brasil, inclusive choveu acima da média em algumas áreas entre o sudeste e o centro-oeste, mas os maiores volumes de água ficaram concentrados entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. Entre Minas Gerais e Goiás, a gente observa aqui que tivemos alguns episódios de chuva, mas muito isolados e de fraca intensidade. A maior parte do mês de julho foi marcada pelo predomínio do tempo seco e temperaturas com grande amplitude, típico desta época do ano. O mês de junho é marcado pela transição do outono para o inverno, então é um período mais seco e também com uma maior oscilação das temperaturas. Essa condição tem beneficiado as atividades no campo, especialmente as atividades de colheita. E agora, para os próximos dias, a gente não observa grandes mudanças no tempo. Neste primeiro mapa, que representa o acumulado de precipitação previsto até o dia 8 de julho, a expectativa é de predomínio do tempo seco em toda esta área em que aparece o fundo marrom do mapa. Então, não tem previsão de chuvas sobre as áreas de abrangência do Cerrado Mineiro e do Cerrado Goiano. De 9 a 13 de julho, teremos o avanço de uma frente fria um pouco mais intensa pelo centro-sul do país, que deve levar chuvas até o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e extremo sul de Minas Gerais. Nas áreas do Cerrado, a umidade até pode aumentar um pouco, a nebulosidade pode ficar variável, mas não tem previsão para chuva. E no período seguinte, de 14 a 18, a chuva ficará mais costeira aqui na faixa leste do Brasil. Teremos também um pouco mais de umidade no interior de Minas Gerais. Essa umidade pode chegar até o Cerrado, com variação de nebulosidade, mas não tem indicativo de chuva. Então, pelo menos os próximos 15 dias, com predomínio do tempo seco nas áreas de abrangência do Cerrado. E as temperaturas vão sofrer uma ligeira oscilação no final da primeira quinzena de julho. Teremos o avanço de uma massa de ar de origem polar pelo centro-sul do Brasil, que deve adentrar um pouco mais aqui pelo sudeste do centro-oeste, especialmente por volta dos dias 14 e 15 de julho. A temperatura mais baixa deve ficar restrita aqui ao extremo sul do país. Nas áreas de abrangência aqui entre o sudeste e o centro-oeste, a temperatura deve diminuir um pouco, mas não tem previsão para extremo de temperatura mínima. Por enquanto, não há indicativo de grandes oscilações para esse mês de julho. Inclusive, esse mês deve ter um comportamento mais seco e também de temperaturas ligeiramente acima da média, uma condição que se deve à influência do fenômeno El Niño, que já está em vigência e é caracterizado pelo aquecimento do Oceano Pacífico Equatorial. Esse fenômeno tem como característica deixar a atmosfera um pouco mais aquecida. Por isso, neste inverno, não se esperam tantas oscilações de temperatura. Não deveremos ter um inverno tão rigoroso. Não se descarta completamente os picos de frio, mas esses devem ser menos intensos e menos duradouros. Vamos acompanhar agora de forma detalhada a previsão pontual para o Cerrado Goiano. Expectativa para os próximos períodos de tempo mais seco. Aqui por volta do dia 18 tem um ligeiro sinal de chuva, mas um sinal muito fraco e isolado, que a gente tem que monitorar. Mas por enquanto a maior parte das próximas 2 semanas com tempo seco e temperaturas com grande amplitude. Mínimas aqui por volta de 13, 14 graus. No início aqui da segunda quinzena, por volta dos dias 15 e 16, a temperatura declina um pouco, chegando até 12 graus. E por volta do dia 18, tem previsão para esse aumento da umidade. Poderemos ter algum episódio de chuva, mas muito fraco e isolado. Temos que monitorar ainda. Vamos monitorando e trazendo essa atualização ao longo dos próximos boletins. Na região do Cerrado Mineiro, por enquanto, nada de sinal de chuva. Os próximos 15 dias com predomínio do tempo seco. Algumas ligeiras oscilações das temperaturas, mas sem grandes declínios. A gente observa agora a curto prazo mínimas por volta de 13, 14 graus e máximas próximas dos 28, 29 durante as tardes. Aqui, no início da segunda quinzena, a temperatura diminui um pouco, mas também não há previsão para frio tão intenso. Esses são os destaques da previsão do tempo de hoje. Eu volto nas próximas semanas com novas atualizações. Até mais!